Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo sobre a exposição Marc Chagall, um sonho de amor. Diretamente, gente, do CCBB BH, estou aqui com Danilo Filho, coordenador do Educativo do CCBB BH, essa exposição incrível, né, que já caminhou por Rio de Janeiro, Brasília, chega a Belo Horizonte e fica até janeiro e depois vai para São Paulo, também no CCBB. Ai, gente, incrível. Olha só que legal. Realmente é muito exclusiva. A gente está aqui mostrando essa exposição que é assim, uma das mais aguardadas, né? Sim, esse ano a gente fecha o ano de 2022 com essa exposição incrível que traz essa história de vida e de arte de um dos maiores nomes da arte do século XX, né? Chagall, que atravessou todo o século XX aí, passando por toda a história de guerras, de pontos históricos muito importantes ali, assim, e enfrentou aí uma perseguição, ele que era judeu, né? Uma perseguição antissemita, também a perda, né? O enamoramento pela Bela, sua grande musa, o amor da sua vida. Tão precoce, tão né? precoce, perde ela tão precoce, mas continua pintando, né? Chagall viveu 97, quase 98 anos. Assim. Pensar nisso numa época, né, para trás, aí, século XX, era uma coisa raríssima, né? Sim. E ele produziu até os 90 e poucos anos, assim, ele estava produzindo ainda dentro disso. Então aqui a gente tem um panorama um pouco da vida e da arte desse artista tão precioso. Gente, incrível, assim, realmente a gente está muito feliz de estar aqui mostrando para vocês com exclusividade essa exposição. E vamos caminhando, né, Danilo? Porque tem muita coisa, né, gente, para poder mostrar aqui para vocês. A começar com a própria cenografia, incrível, gente, desse espaço. Daniel, se puder mostrar esse panorama geral, né, expositivo aqui, como foi feito, né, Danilo? Então, traz a própria configuração, né, desse caráter expositivo, já mostra essa questão de movimento, né? Essa questão do mundo onírico, né? Presente também nas obras de Chagall. E realmente, né, Danilo, a curadoria aqui, né, e enfim, a equipe, né, profissional foi muito feliz de trazer esse movimento dessa história, já começar com essa parte cronológica, né? Exato, traz um pouco da história de vida dele, né? Afinal de contas, a gente está falando de uma pessoa, de um ser que, em todas as suas falas, seus poemas, nos escritos e na sua própria obra de arte, ele evoca o amor, né? Sim. Essa alegria de viver. Ele é um artista que passou por tantos momentos pesados da vida, mas não se deixou abalar por eles dessa maneira, né? Ele quis retratar, assim como a gente vê aquele filme A Vida é Bela, né? Eu acho que me lembra muito esse histórico, assim, de alguém que luta para manter a esperança viva, apesar de tudo. Então a gente tem nesse primeiro momento para que a gente possa conhecer um pouco mais da história de vida desse ser, permeado sempre por fotografias. Eu acho que isso é muito interessante, porque a gente consegue ver a cara do artista, né? Não só as obras dele, mas também quem era ele e as relações que ele estabelecia com as pessoas ao seu entorno. E como se a gente fosse permeado por essa tipografia, né? Essa cenografia, que é muito fluida, né? Ela conduz a gente como se a gente dançasse. É verdade. Pela história dele, assim, né? É verdade. Muitas curvas, né? Nesse embalo. E a própria história, né, assim, das obras que a gente vai mostrar aqui para vocês, pessoal, mostra assim, esse caráter, né, fluido do artista, né? Todas essas referências que você trouxe aqui. E essa parte expositiva, ela vem realmente para poder reforçar, né? E essa ideia da curva, né? Que é algo que vai embaixo e sobe, não é linear. A vida não é linear, né? Chagall deixa claro isso na obra dele, na própria história de vida, e eu acho que é isso que a tipografia aqui da exposição quis trazer pra gente, né? Sim, esse muito. Que vai caminhando. Se a gente segue essas ondas, a gente passa por toda a exposição e tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história dele. Vamos? Vamos, com certeza. Daniel, vamos mostrar aqui, né, assim, essa entrada. Antes de qualquer coisa, gente, deixa eu só assim, fazer um parênteses, né? Falando que a exposição é gratuita, tá? Então basta, Danilo, por favor, me corrige, retirar na bilheteria física, né? Ou também online, né? Exatamente. Retira o ingresso gratuitamente e chega aqui, é só entregar o ingresso e dá tudo certo. Então, gente, não tem absolutamente nada melhor para se fazer do que vir aqui visitar Chagall com todos esses detalhes e realmente exclusivo. Então, olha a entrada, né? Como que já é, enfim, um cenário aqui convidativo para poder, enfim, mergulhar, né, na história desse artista. Então aqui a gente vai perceber, né, Daniel, ao longo da exposição, esse caráter
histórico, né, também do artista. Aqui a gente tem algumas informações também da curadora, né, da Lola Duran, que traz, enfim, conta, né, a história da vida de Chagall, mas E também pouco também pincelando. por trás de onde que passa essa temática dessa exposição, né? A gente pode ver várias exposições do Chagall pelo mundo, mas cada uma tem um aspecto específico. Então essa daqui vai fazer esse resgate de obras de muitos lugares do mundo para trazer para um lugar só, como a coleção que a gente vai ver das Fábulas de La Fontaine, mas são um total de 186 obras, então são muitas obras que perpassam ali desde a década de 1920 até mais ou menos a década de 1980. Então perdem um grande período da história do mundo aos olhos do Chagall, né? Gente, pensa, mais de 180 obras. Então, realmente, é muita coisa, né? É muitas horas para poder ficar aqui, se debruçar sobre a história desse artista. Então, vamos entrar, Daniel? Vamos caminhar. Aqui tem um ponto importante, né? Aí vale destacar. Como essas obras são obras muito importantes e que têm uma facilidade de deteriorização, assim, é importante que a climatização e a umidade estejam muito controladas nas salas. Então, elas não podem ter variações de 2 graus, nem acima nem abaixo. Então, para manter isso, o que a tipografia fez? Ela fez pequenas câmaras para poder evitar esse choque de temperatura e de umidade. Então, antes de entrar e sair da sala, a gente entra, né, abre o espaço. Então, convidar vocês a entrarem aqui. Que é como se fosse uma antessala, né, gente? A gente precisa entrar. Precisa de... Aí eu fecho uma porta. Então, vamos lá, gente. Vamos conhecer essa exposição. Vamos lá. Então, agora a gente adentra aqui no universo do Chagall, nas suas pinturas, nos seus trabalhos, na sua visão do mundo retratada nos trabalhos artísticos, né? E aí eu acho que, assim, vale a gente trazer um pouco da história dele, né? O Chagall, ele nasce em 1887, numa pequena cidade no interior da Rússia, ali, da Bielorrússia, da atual Bielorrússia hoje, chamada Vitebsk. E era um vilarejo que tinha 50% da população era de origem judaica e 50% seguia a religião cristã bizantina, católica bizantina. E o Chagall fazia parte desse primeiro grupo. Então a família dele era judia, então ele fazia parte desse contexto. Isso é muito importante porque nas obras ele vai resgatar muito essa história dele, muito esse lugar de onde ele vem, os festejos populares que envolviam a tradição judaica, toda a experiência dele na criança nesse país frio, né, que era a Rússia. Então acho que é legal a gente ver que para essa primeira obra, eu acho que é uma obra muito interessante para a gente olhar um pouco dessa história deles. Então, essa obra chama A Aldeia Russa, é uma obra de 1929, então já não é um período de infância, né? O Chagall, ele já está aí com seus 30 anos já presente ali, 32, mais 30, né? Para frente assim. E isso aqui já fala de um resgate dele, né? Porque ele, em 1910 ele vai para Paris, então ele deixa a Rússia. Em 1910 vai para Paris, que naquele momento era o grande ápice, né? O ápice. Da vida cultural do mundo. Era chegar em Paris, né? A capital do mundo, né? Era Paris. Ali se reuniam todos os artistas, fizeram parte dessas vanguardas que vão ser muito importantes na história de vida do Chagall. E ele vai para lá, só que no meio quando estoura a Primeira Guerra Mundial, ele tinha acabado de voltar para a Rússia, para Vitebsk, para visitar a Bela, né, que era com quem ele tinha conhecido e com quem ele queria se casar, ele era profundamente apaixonado. Ele volta para a Rússia, estoura a Primeira Guerra e ele não pode sair de lá. Então, quando ele sai de lá, ele fica até o final da década, nessa passagem de 1920 para 1930. E é nessa época que ele faz essa pintura dessa aldeia russa. E aí eu acho que a gente pode observar aqui uma presença, porque quando a gente pensa em Chagall, a gente pensa em cores vivas, sempre, nessa alegria, né? nesse salto aos olhos. E aqui a gente vai ver uma paleta muito escura, assim, mais sóbria, né? Sóbria, pesado. Eu acho que revela muito essa tendência emocional que ele estava vivendo naquele momento, né? Então a gente vai ver que as casas com cores, mais cores fortes, essa predominância do branco, do cinza, que revela aí um pouco dessa temperatura, né, desse clima. Essa ambientação russa, né? Russa que traz. Mas eu acho que a coisa que mais chama atenção aqui nessa imagem é essa figura principal aqui, né? Como se fosse um trenó puxado por um cavalo, que no primeiro momento, quando você olha para isso, o que vem na sua cabeça?
É o Papai Noel. Papai Noel, é só que a gente vê isso aqui, né? Que aqui não necessariamente faz parte desse lugar, né? Ele traz muito mais essa ideia desse, dessa figura que trabalha na roça, né? Que trabalha ali nessa cidade pequena, que tem esse transporte, Sim. a carroça, a charrete, o trenó, são elementos que fazem parte muito da pintura do Chagall, mas são esses seres que voam, e aí aqui a gente já vai enxergar muito uma presença nas obras dele como um todo, que é essa presença do onírico. Né? Quando a gente pensa, muitas coisas no campo da realidade não podem acontecer, mas nos nossos sonhos tudo é possível. Tudo é possível. Né? Então ele traz isso com muita força, assim, desse elemento que voa e transita, causando esse movimento, que a gente já viu que está muito presente na tipografia através desses platôs, né? dessas paredes que trazem essa curva, como se as coisas estivessem dançando e bailando por aí. Sim. Então, isso aqui já representa muito essa história inicial de vida dele, assim, a gente já vai ver que ele está trazendo elementos de onde ele vem. Né? Sim, legal a gente já começar com essa exposição, com essa obra, né? Porque já traz toda essa carga, assim, né? Do que ele vai trazer, assim, nesse universo dele como um artista, né? Quase que permeia, assim, né? Na vida dele toda, né? Com muita força. Mas vamos seguindo. Vamos seguindo. Mais de 180 que a gente consegue visualizar. Vamos caminhar. Vamos lá, Daniel. Agora, eu acho que um ponto interessantíssimo e ponto alto dessa obra como um todo é essa sequência de gravuras em metal, né, que o Chagall fez. São 102 obras, então acho que isso é um detalhe importantíssimo, assim, porque eu acho que é uma das primeiras vezes que você consegue reunir todas as 102 E deve ser muito difícil isso, né? Porque são de coleções particulares, né? Então precisa correr atrás do mundo inteiro. Então é um processo, essa é uma exposição que durou 3 anos antes de iniciar, assim, um processo de negociação com todos os colecionadores, os museus e tal, para poder reunir essas obras com a curadoria, né? Para poder depois entrar no edital do CCBB para poder chegar aqui. Então isso acho que é um ponto inicial. Sim. Isso aqui são ilustrações feitas através de gravura das fábulas do La Fontaine, né? Isso foi um pedido de um marchand, de uma figura importante, que faz essa solicitação para o Chagall fazer essa ilustração para fazer a publicação das fábulas La Fontaine, né, uma nova publicação. E aqui ele usa, a gente consegue ver, e aí aqui quando as pessoas conseguirem ver a exposição, né, elas vão conseguir acessar o nome de qual fábula cada uma dessas ilustrações representa. Então, é legal a gente poder ver essa técnica, como ele sai da pintura e vai migrando para outra técnica, a técnica da gravura em metal, para poder fazer essa transposição da literatura, né? Para uma obra visual. Né? Sim, e aqui é legal, nesse ângulo mesmo que o Daniel está mostrando, que a gente já vê esse movimento, né, Daniel? Então, vamos caminhar, Daniel. É legal que, à medida que ele vai virando, a gente vai perceber, cuidar dele, Daniel. Enfim, esse movimento, tudo que a gente destacou, né? E realmente, a gente olha o tanto... 102, né? 102. Então, realmente... Aqui, realmente, a gente é vindo presencial, né, Danilo? Para poder ver, enfim, cada obra... Você pode se aproximar. detalhes, Isso. Né? As fábulas La Fontaine, que são fábulas que fazem parte da nossa história, né? Quem não conhece a história da cigarra e da formiga, né, que é tão famosa, aí da raposa e das uvas, enfim, a gente tem várias que fazem parte e que a gente vai enxergar que elas estão todas presentes aqui nesse contexto, os animais todos aqui com sua força nessas obras. Muito interessante. E aqui a gente continua, né? A gente continua. Acho que a gente pode ir para outra sala para a gente ver um pouco mais das obras do Chagall. Então, daqui a pouco a gente vai para outro ambiente aqui, continuando a exposição do Chagall. Pessoal, aqui um detalhe super legal. A continuação da exposição, a gente caminha no prédio também, então caminha nesses corredores, com esses tacos lindos, né, Danilo? Então aqui fala, né, cada porta aqui, onde a exposição continua. Então vamos lá. Fecha aqui. Isso. E agora a gente adentra. Boa.
que é a parte do mundo sagrado, né, Danilo? Isso, então, claro que a gente entra num contexto, e a gente vai fazer uma passada até mais rápida, né? Afinal de contas, essa exposição é longa, senão a gente vai ficar horas aqui. Verdade. Tem que vir, né? Tem que vir para poder olhar tudo, né? Usufruir disso tudo. Mas aqui ele vai trazer o Chagall, que era um pintor judeu, né, dessa origem religiosa, mas ele pinta a Bíblia, né, que é algo que a gente pensa nesse contexto. Então ele vai retratar aqui o êxodo, mesmo esse trânsito de um ponto ao outro, conta a história de Moisés, né, como um todo. Então ele vai pintar a Bíblia mesmo dentro, fazer a pintura não, no caso que ele usa a gravura também, a litografia, e em alguns momentos ele colore essa litografia com essas gravuras com aquarela, em outros momentos é o próprio processo que ele desenvolve. Isso é um processo demorado, um processo extenso, mas que tem uma vantagem, que é a possibilidade de reprodução, né? Enquanto a pintura ela é única em si, a gravura ela dá essa possibilidade de ser reproduzida e figurar em livros, né, em publicações. Sim, publicações. E ele mora, inclusive, né? Ele vai para a Síria, né? Se não me engano, Palestina. Um tempo, né? O Chagall ele vive principalmente ali um pouco na Rússia, depois em Paris, vai no período da Segunda Guerra Mundial, ele vai para os Estados Unidos, né? Ele se muda para lá buscando refúgio, né? Por conta da perseguição. Então a própria história do êxodo fala um pouco dele também, né? Sim. Tem essa mistura de fazer esse trânsito e essa ponte de uma outra para outra. Mas agora a gente vai entrar, vamos sair desse campo e entrar no campo que é o campo do amor. Maravilhoso, né, gente? Então vamos lá. Fecha aqui. É legal que as salas foram divididas de maneira bem didática também, né, Danilo? Assim, de forma a mostrar mesmo, né, esse percurso dele, né, histórico, né? Para ajudar a gente a se situar nessa história, né? A exposição, embora ela não seja completamente datada, né, assim, ela não tem uma obra de cada período de vida dele, mas ela faz um recorte de tempo muito grande, né? Assim, são 60 anos nesse contexto de vida dele, de trabalho e da própria história dele, enquanto você precisa fugir de alguns contextos, lutar por outros, buscar uma reestruturação na vida. Sim. Então aqui a gente entra no último ciclo, que é esse ciclo muito colorido. Exatamente. Que eu adoro, né, gente? Vocês sabem que, nossa, eu sou realmente alucinada. E para mim, realmente, talvez seja a área que mais a galera curte, né, Danilo? Ficar... Sim. Aqui a gente vai ter as obras pelas quais o Chagall foi mais reconhecido no mundo todo, né? A gente vai ver que as referências... Ele que não foi um pintor que passou, que se enquadrou em nenhum movimento da vanguarda, mas passou por todas elas. Por todas elas, né? Tem gente que fala, ele pintou do surrealismo. Isso. Não, ele bebeu em referências do surrealismo, mas... Contribuiu nesse contexto, mas ele mesmo, ele foi convidado para integrar o movimento surrealista, mas ele não quis fazer parte disso. Porque ele disse que ele não queria se prender a nenhuma estrutura, ele queria ter liberdade. Tanto é que nas obras dele, principalmente desse período aqui, a gente vai ver que ele transita entre o surrealismo e o expressionismo com muita força, né? Exatamente. Com muito caminho. Então, em alguns momentos, a gente vai ver na mesma obra referências desses dois movimentos, de três movimentos. Então, quando ele vive em Paris, né, ele vai ter contato com artistas de renome, como Picasso, sabe, o Matisse. Então, são pessoas que estão ali trazendo movimentos novos, como o expressionismo, que vem da Alemanha, como o fauvismo, né, que traz essa ideia das cores muito fortes, né? Puras, sem miscigenação. E a gente vai enxergar isso nas obras dele, passando por esses lugares. Tem uma frase aqui, Danilo, desculpa, que é colocado, que eu acho incrível, assim, que eu só precisava abrir a janela, do meu quarto e o ar azul, o amor e as flores entravam com ela. Acho muito, assim, delicado. E vale a pena, né, reforçar e destacar aquilo. E realmente é um exemplo, né, desse período, né, do E é legal artista, você trazer isso porque nessa frase tem alguns elementos que são muito próprios, né, que a gente vai enxergar na pintura dele. A janela é um elemento muito forte,
que traz com essa força. O azul, a cor azul é o que predomina muito nas obras dele. Sim. Força. O As amor flores, e as flores, é, né? Assim, sim. que a gente vai ver esse contexto, como esse lugar mesmo É, de desabrochar, né? E de encontrar outros lugares. E nesse contexto aqui, acho que o que a gente vai ver com muita força é a relação de amor que ele teve com a Bela, que foi a primeira esposa dele, pela qual ele foi completamente apaixonado. A gente tem uma fotografia dos dois aqui que eu acho que revela É lindo, muito né? É, que é lindo, né? esse lugar. Embora a exposição tenha esse título de Sonho de Amor e ele não fala o que a curadoria quer trazer, não é necessariamente esse amor romântico, que está super representado aqui, mas esse amor pela vida, pelo mundo, pela história, pela sua própria história. Sim. Mas é inegável da presença da Bela na vida do Chagall, assim, né, que viveram muitos anos juntos, mas ela morre muito precocemente. Ele vive metade da vida, mais ou menos, sem ela, né? Então, quando ela morre, ali em 1940, se não me engano, ele fica 9 meses sem pintar, porque ele precisava passar por esse processo de luto muito forte. Assim, né, que pra ele foi. Se casou depois, mas ele sempre disse que a grande razão de vida, ele sempre disse que a razão de vida dele era a pintura e era a Bela, né? E as duas eram meio que conectadas. E fica muito incrível, claro né, isso. gente? Essa aqui é uma série de obras que vai destacar isso, assim, né? A presença da Bela e do amor entre os dois aqui presentes. E aí eu acho que a gente pode... Vem cá, Daniel, para poder mostrar esses detalhes que talvez sejam um dos mais famosos, né? O sonho. E também tem aquela, né, que a gente poderia também... Mas esse sonho é linda, né? Sim, acho que Ela resume, né? Nesse lugar. A gente tem aqui a presença... Essa é uma obra de 1980. Em 1980, Chagall já estava com 90 e 92 anos. 92. Ele já estava. Então ele já estava... Pensa como uma pessoa de 92 anos pintando um quadro ainda, né? Nessa década de 80 também, nisso ele pinta um mural imenso, de 1 metro por 3, se eu não me engano. Assim. Então, um artista que estava pintando. E olha assim, já tinha passado muito tempo da morte da Bela e ele ainda retrata. Não necessariamente ela, mas essa relação de união entre casais, né? Então, a gente tem a presença desse casal que está deitado, né? Então, uma perspectiva de sonho, de dormir, de adormecer, de conexão entre um e outro. Então, a mulher com o homem em cima. E esses grandes adornos de flores aqui, assim, que lembram muito fogos de artifício. Né? Assim, verdade. Esses que explodem em flores, em cores. O céu, né? O céu azul também, né? Bem azulzinho. E essa ideia a gente está agora nesse período de primavera, né? A gente sabe que a primavera traz essa ideia de renascimento mesmo, né? De ressurgir de novo a esperança do que acontece. Por isso que eu acho que a gente pode fazer uma leitura muito grande das obras do Chagall como esse sinal de uma esperança independente do que esteja acontecendo, né? Então, quando a gente olha para a história de vida dele e vê que mesmo passando por vários percalços, né, 2 grandes guerras, uma revolução russa, uma perseguição do nazismo, antissemitismo, isso tudo, a morte da esposa, mesmo apesar disso, ele segue acreditando na vida. E é meio que uma inspiração para que a gente também siga assim. Com certeza. Pintou do amor, da alegria, da esperança. Na cor. Na cor. Como que a cor traz esse lugar. É isso aí. Incrível. Agora, nessa exposição tem uma obra de um artista que não é o Chagall, mas que está aqui, um artista contemporâneo, e que vai dizer muito do trabalho do Chagall. Não necessariamente quando ele criou a obra, mas a gente faz uma conexão e a curadoria enxergou isso. Eu acho que seria legal a gente ver. Vamos legal, lá? vamos, com certeza. Vamos lá, gente. Então, legal, né, Danila? Aqui a gente está no pátio, né? Isso. Estamos no pátio do CCBB. O famoso, né, gente? Porque quem nunca chegou aqui e olhou para cima, né? Daniel, por favor, mostra esse... Primeiro, assim, essa arquitetura, né? Maravilhosa. Impossível, né, Danila? A gente não destacá-lo, né? Acho que é a primeira coisa, né? As pessoas ficam impactadas com isso aqui, né? Porque quando você olha para cima e vê essa quantidade de janelas, né? Assim, que tem acesso. A gente tem acesso ao vitral, que a gente já viu em outro vídeo, né? Ali, as costas do vitral. É verdade. Daniel, mostra
aqui, que bacana, as costas do vitral, que a gente falou no vídeo, e é bacana mostrar essas... Enfim, como você falou, né? Dependendo da luz, vai vir mais... Exato. Enfim, mais informação e tudo mais. Aqui é interessante a gente olhar que cada andar, as janelas têm uma estrutura arquitetônica distinta, né? Uhum. Aqui embaixo ela tem uma bolada em cima, né? Não tem parapeito, em cima ela já tem um parapeito de colunas, Sim. que é mais reto, em cima o parapeito ele é de metal, lá em cima ele é completamente fechado. Sim. Se você olha, a gente olha, ainda tem um outro andar lá em cima, que é o que a gente falou, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Que é o tem lá em último. cima. Uhum. Então são muitos assim. Mas o que a gente está falando aí da exposição do Chagall, a gente veio para olhar essa beleza aqui, né? Essa delicadeza, assim, né, Danilo? Como que, assim, é integrar, né? Integrar todas as artes, né? Pode até sentar aqui, me explica um pouquinho sobre essa obra. Essa obra não é obra do Chagall, é a única obra na exposição que não é dele. Uhum. Ela é uma obra de um artista contemporâneo norte-americano chamado Daniel Wurtzel. Não sei se é desse jeito que pronuncia o nome dele, mas enfim. Ela se chama Airfontaine, que é essa fonte de ar, né? Então, ela é uma obra de 2022, desse ano, então ela é uma obra super recente. As pessoas que já foram ao Rio de Janeiro, no Museu da Manhã, vão ver uma obra que é um desdobramento, essa obra é um desdobramento daquela obra lá, do próprio Daniel, que são esses dois tecidos que bailam no ar, né? Eles dançam no ar por conta do vento, né, que sai dessa estrutura de baixo. Assim. E aí a gente viu lá em cima, né, o quanto nas obras do Chagall, a gente vê as pessoas, os seres voando, né, assim, navegando, a própria perspectiva da tipografia que traz esse movimento que a gente olhou. Aqui a gente vê isso concretizado nesses tecidos que dançam e retomam de novo esse subir, esse navegar como um todo. A própria figura também do casal, né, que a gente viu na última obra lá, que se entrelaça, né? Essa conexão, né, que você falou. Isso, que aqui é representado por esses tecidos, né, que vão nessa dança, eles se encontram e se afastam e descem e sobem, nesse movimento de bailado mesmo. Né? Muito interessante assim, essa integração, né? Todas as artes, né, que a gente costuma dizer, né? Então, a pintura, enfim, a escultura, a arquitetura, né, propriamente dita, né, o prédio por si só, né, aqui do CCBB, já é incrível. E aí essa delicadeza, né, desses tecidos, enfim, esse movimento. Acho que tem a proposta, né, dessa obra tem tudo a ver com o que a gente começou lá atrás no vídeo, né, de trazer esse movimento, enfim, dessa parte expositiva. E a gente pensa o quanto que a obra ganha no pátio, o pátio ganha com essa obra, né? Esse espaço imenso e esses dois tecidos estão livres para poder ocupá-lo de uma maneira solta, transita. E essa obra também fica aqui, ao mesmo tempo, junto com a exposição até 16 de janeiro. Até 16 de janeiro. A gente está aqui disponível. Então, convido todo mundo que está aí vendo, que tem a possibilidade de estar em Belo Horizonte nesse período, para poder vir aqui conferir a exposição. Lembrando mais uma vez que ela é gratuita. Gratuita. Basta retirar o ingresso na bilheteria ou no site. Sim. E você pode transitar por esse universo onírico. Sim, sim. Gente, então foi isso, assim, espero que vocês tenham gostado. Danilo, quero, claro, né, te agradecer demais o seu carinho, né, e todo o conhecimento, né, gente, que ele passou aqui pra gente. Foi incrível ter terminado, assim, vendo, enfim, essa mescla aqui de obras, de arte, assim, integrada mesmo, foi incrível. Obrigada pelo seu carinho. E, gente, olha só, eu queria aproveitar nesses minutinhos finais aqui desse vídeo e mostrar para vocês esse catálogo incrível que, assim, na real, estou muito apaixonada. Me ajuda aqui, Danilo, por favor. Que é sobre essa exposição que a gente acabou de ver. Ela está toda aqui catalogada, né, nesse documento aqui que eu recebi. Estou muito feliz de ter recebido ele impresso. Ele não é comercializado, né? Ele não é vendido, mas eu estou mostrando aqui para vocês por quê? Porque ele pode ser baixado, o PDF dele. E olha que legal, baixa o PDF, vem aqui para a exposição,
né? Vem conhecer as obras de perto, tem tudo, né, Danilo? É um pouco de tudo que a gente... Tem acesso a todas as obras que estão na exposição, você vai conseguir ter acesso aqui às obras do Chagall, né? A obra do Daniel não está, porque não faz parte da coleção. Mas você tem aqui, e tem os textos também da curadoria, conexão que você consegue aprofundar um pouco na história. Tem inclusive textos que ele escrevia também, né? Assim, que é muito legal, gente, assim, para quem, enfim, tiver gostado, né, aí do vídeo. Então tem a Lola Duran, né, a curadora, apresentando todas as informações. Enfim, realmente um catálogo muito completo. Já quero de antemão, né, já agradecer aí ao CCBB BH pelo maravilhoso, né, livro, né, assim, um livro catálogo. Então, assim, estou muito feliz de ter recebido ele, né, físico, mas vocês podem baixar aí o PDF, tá à disposição, tá no site, né? Isso, no site do ccbb.com.br/cultura. Aí lá você acessa todo o material e a programação do CCBB. Isso aí, gente. Então, ó, muito obrigada a vocês que acompanharam aí nossa live. Fica sempre nosso convite, né, Danilo, para poder vir pessoalmente, para poder conhecer e não perder essa exposição. Até janeiro, gente, de 2023. Isso. Obrigada, Danilo. Obrigadão, gente. Até mais, espero vocês. Até mais. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.